Meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo de Provérbios, capítulo 18, ao partir do versículo 4. Aqui, palavras que Deus deu a Salomão, para Salomão nos passar, escrever e passar para nós. Provérbio capítulo 18, versículo 4. Ele diz assim: as águas profundas são as palavras da boca de um homem, e ribeiro que transborda é a fonte da sabedoria. Então nós prestamos bem atenção aqui que ele está dizendo, fazendo a comparação, que águas profundas é boa, águas profundas, não água rasa, um rio raso, mas é que ele fala que as águas profundas são as palavras da boca de um homem, e ribeiro que transborda é a fonte da sabedoria. A sabedoria que está querendo dizer aqui, a sabedoria de um homem normal, de um homem na carnalidade, imaterial, a sabedoria nossa, que não vem dos céus, então ela é uma sabedoria mundana. Quer dizer que a sabedoria mundana do homem é como um poço estagnado, é como um poço de água presa, água parada. Você imagina um poço de água parada, ela não serve para ser utilizada. A água do poço parado fica tempo parada, ela fica cheia de impureza. Mas ele fala aqui, e que logo ele seca. A água parada, ela seca. Então essa aqui é a sabedoria de um homem mundano, sabedoria carnal, que tem muitos. Agora, mas para o homem que conhece e entende, não precisa ser muito, a Bíblia, a palavra de Deus, a sua boca será como águas profundas. Porque o cristão, quando ele fala das coisas de Deus, mesmo ele estando em silêncio, a palavra de Jesus que ele tem dentro do coração, a água da vida, a água viva, ela jorra para a vida eterna. Porque ele recebeu sabedoria como Salomão recebeu de Deus. Uns têm mais, sabem mais, outros menos. Depende de cada um. Nós não queremos imitá-lo, não devemos querer saber igual um sábio, assim, saber tudo. Devemos procurar, ter interesse de saber, de aprender. Mas o que nós sabemos até hoje já é ótimo. O que nós aprendemos mais já é lucro. Depois nós que salvos, os irmãos começam a olhar para trás, o tempo que nós não era cristãos, porque eu olho e começo a pensar, raciocinar comigo. Como que eu pensava quando eu não era cristão? Quando que eu esperava na minha vida que um dia ia ocupar um púlpito para pregar? Para começar aquele tempo, nem sabia o que era um púlpito. Então nós tínhamos uma sabedoria mundana do mundo, de acordo com a gente aprendia com nossos pais e as nossas religiões antigas. E aqui no versículo 5 ele fala:
Ter respeito para a pessoa do ímpio, para fazer cair o justo em seu julgamento, não é bom. Então, ter respeito, assim, com a pessoa do ímpio, para fazer cair o justo em seu julgamento, não é bom. Quer dizer que o único julgamento correto no mundo é o que vem do justo e não do ímpio. O julgamento do justo é baseado na justiça de Cristo, porque ele conhece. Ele pode errar na justiça, no julgamento, mas, e como os mesmos são ignorados, então acaba resultando em grande perda. As pessoas ignoram o julgamento, o ensinamento dos cristãos. Aqui fala, como é que ele é fiel, está escrito aí, alguém leia esse versículo 5. Almeida fiel, sim. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Amém? Obrigado. Então, quer dizer que não é bom favorecer o ímpio, quer dizer, ter respeito. Eu respeito ele, eu respeito aquela pessoa, então eu vou favorecer ele e vou desprezar o justo, o cristão. Nós nunca devemos ter o respeito do ímpio, respeitar ele, não corrigir ele, concordar com ele e desprezar o cristão. Às vezes a palavra do cristão não é tão valorizada. Nós cristãos precisamos ter muito cuidado na igreja, nas igrejas grandes, assim, que às vezes nós não valorizamos a palavra de um justo só porque ele é um pouco analfabeto, só porque ele é pobre, só porque ele não tem um estudo, só porque ele não anda com uma roupa muito atraente. Vai pela aparência, e nós nunca devemos ir pela aparência, porque Deus não olha pela aparência. Se Deus fosse olhar para a nossa aparência, porque Deus não precisa disso, porque Ele olha na aparência e vê o que está atrás da aparência. Deus vê o coração, e nós vemos a aparência e não vemos o coração. Então, por isso que nós não devemos ter esse julgamento, julgar de uma forma equivocada, de uma forma errada, por respeitar o ímpio, por fazer acepção de pessoas. O 6, os lábios do tolo entram no pleito, e a sua boca clama por açoites. Pleito, a outra também fala, como que fala? Eu li a fiel, eu esqueci. Era pleito, ela fala, é um julgamento, uma contenda. Então os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca clama por açoite, clama por vingança. O tolo vive clamando por vingança. Clama por juízo, porque ele só entra em contenda. E a boca do nécio é destruição para si mesmo, e os seus lábios são laços para a sua alma. No sentido espiritual, aqui no versículo 7, devido à sua, falando do nécio, que é o tolo, a mesma coisa, ignorante, é alguém que não conhece a justiça de Deus, é alguém que não conhece as Escrituras Sagradas, a Bíblia, devido à sua falta do verdadeiro entendimento. Ele não conhece, então é destruição para si mesmo. Se nós não conhecermos bem a palavra de Deus, nós acaba destruindo
a destruição para nós mesmos, para si mesmo. Porque ele, de repente, se encontra em problemas. Se ele não conhecer a palavra de Deus, vai pegar ele de surpresa, porque ele vai se acabar num problema sério, por não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a nós até resolver os problemas da vida, até problemas sociais. A palavra de Deus nos ajuda. Então, e a sua própria boca garantirá a sua destruição. A boca. Não tem um ditado popular, acho que todo mundo sabe disso, que o peixe morre pela boca? Porque se ele não fosse pegar a isca, não iria ser fisgado no anzol. Então, e aí também, às vezes, nós somos culpados, entra em problemas, sofre, cai num juízo, em qualquer questão, por causa de usar mal a boca, a língua, por falar algo que não deveria ter falado. As palavras do fofoqueiro, olha o 8 aqui, já mexe com o fofoqueiro. Parecem doces bocados que descem até o íntimo do ventre. Então, o que ele está dizendo? Que a palavra do fofoqueiro, aquele que gosta de fazer muita fofoca, que pratica fofoca. Então, a palavra na boca dele é a mesma coisa de um bocado doce. Doce na boca. Tanto que ele gosta. Ele gosta de fazer fofoca, gosta de contar uma novidade, tem prazer de falar, como lá os que vinham falar para Jó, gostava de trazer uma nova, era uma atrás da outra. Então, e aqui, ele fala que desce até o íntimo do ventre, vai até no coração, desce. Um fofoqueiro nesta passagem se assemelha a um caluniador que levanta calúnia. Quer dizer que as suas palavras são como a coisa que sai do coração. Ixi, estou querendo espirrar. É como especiarias que não vão ao coração do ouvinte, causando feridas. Conforme a palavra que sai da boca nossa, muitas coisas, elas vão para os ouvintes, mas ela vai indo nos ouvidos causando feridas, vai entristecendo. Especiarias, se as coisas inúteis que a gente fala, aí vão para os ouvidos, não para fazer o bem, não para instruir, vai para destruir, causando mágoas, sentimento. A pessoa fica sentida por causa de uma palavra mal falada. Até consertar aquilo é complicado, né? O que é negligente em sua obra também é irmão do grande desperdiçador. O grande desperdiçador é alguém que não cuida apropriadamente daquilo que foi designado. Se nós fomos designados por Deus, chamados por Deus por alguma coisa, então nós devemos cuidar daquilo. Nós não devemos ser negligentes. Negligente quer dizer que ser uma falta de cuidado. Todas as coisas que nós devemos fazer é com cuidado, com zelo, com amor. Então, por isso que diz, o que é negligente, eu tocar essa ponte aqui, essa poste solto na boca, está me atrapalhando conversar, pregar, né? Então é por isso que ele é um grande desperdiçador. Desperdiça, por isso, porque ele é negligente. Ele não tem zelo, não tem cuidado no que ele vai falar, para ter cuidado no que vai ensinar, para não passar coisa errada para as pessoas. E então,
torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e ficará a salvo. Torre forte é o nome do Senhor. Então quer dizer que há uma vida correta no caminho de Deus, uma vida correta, com uma postura espiritual, uma postura firme, em pé espiritual. Então é como uma torre forte, ela é a postura dela, ela está bem construída na base. Então porque ele está ligado ao Senhor, porque é ele que é forte, é ele que é a torre forte. Então, porque o cristão, se ele procurar examinar bem Cristo, se procurar aprender mais de Cristo, servir a Cristo como Cristo ensina, ele vai, não vou dizer que, vamos dizer que ele vai enfrentar Satanás, porque ninguém enfrenta Satanás, mas Satanás, ele vai dar mais força para o Espírito Santo, que Satanás vai fugir. Porque Pedro disse que o diabo é como um leão que anda bramando em volta de vós, buscando a quem possa tragar. E diz, se nós vigiarmos em oração, ter essa torre forte, que é o nome do Senhor em nossas vidas, então você ficará salvo, mas não salvo da condenação, porque nós já somos. Nós vamos ficar salvo da situação que a gente se encontra nesta vida, porque a nossa alma está salva para sempre, eternamente. Mas a nossa vida aqui não está salva. A nossa vida aqui corre muito risco, muito perigo de morte, de tentações, de violência física, violência moral. Então o nosso corpo, a nossa vida aqui, nós estamos no meio de lobos, nós cristãos. Então nós não devemos estranhar. Então é por isso que a maneira que nós vivemos, a maneira que nós vamos confiar em Deus, a maneira correta, simples, Ele nos dá força, que é a sua própria força. Então, e nós apressadamente devemos sempre correr para os braços do Senhor, como um filho obediente. Quando o pai chama o filho corre apressadamente para o pai. Então nós somos filhos, nós devemos correr apressadamente para ele. Somente alguém que está salvo, somente alguém que está seguro da sua salvação, que corre aos braços do Senhor. Porque aquele que não está salvo, aquele que não é filho, ele não corre para o braço do Senhor, porque ele está perdido. Ele está perdido. É um privilégio muito grande que nós temos, cada um de nós, de ter alguém acima de tudo que nós pode nos socorrer, que nós podemos ir a Ele. Pense bem que privilégio que nós temos, irmãos. Se analisa o que nós somos, para nós ter privilégio de conversar com Deus, falar com Deus. Você sabe que está falando com alguém que está ouvindo, que ele está ouvindo nós falando no pensamento. Se alguém, por exemplo, se o meu filho falar comigo no pensamento, eu não vou ouvir.
ele vai ter que falar e tem que pedir. Mas Deus conhece as nossas palavras antes de nós falarmos, nós pedimos. Mas Ele quer que pede. O pai não fica contente quando um filho pede um presente, pede algo. O pai quer ver o filho pedir. E quer ver o filho agradecer também. Agora, se o filho pede uma faca, o pai vai dar uma faca para o filho. O filho pede uma arma de fogo, o pai vai dar. Não é tudo que o pai dá para o filho, dá para o bem do filho. E assim é Deus conosco. Às vezes nós pedimos algo que nós não vai fazer bem para nós não vamos saber usar, Deus não vai dar. Então Ele é a torre forte. É o nome do Senhor, a torre forte. As riquezas do rico são a sua cidade forte. E é como um muro alto em sua própria imaginação. Você imagina bem. Os bens do rico são sua cidade forte, a outra versão, como uma alta fantasia. O homem, o ser humano, principalmente as pessoas ricas, tem muita fantasia. Às vezes nós também. Porque a riqueza dele é a cidade forte. Ele não quer morar em cidade fraca, num bairro fraco. Você já viu o rico morar em periferia? Sabe que tem? Às vezes, mas é difícil. Porque na cidade tem os bairros dos ricos. Lá em Bauru tem o Jardim América, Jardim Europa, Estoril. Vai comprar um terreno, uma casa lá para ver. E vai comprar dos bairros, a diferença. Então, é como um muro alto em sua própria imaginação. Porque quando você tem um muro alto, nós não estamos confiando tanto nesse muro alto que nós fizemos aqui, que era pequeno, mas é só por imaginação, você imagina. A gente imagina que aquilo está bom, mas não é. E aqui é por imaginação. Somente o que corre para o Senhor está seguro. Aí não é imaginação. Quem construir a sua casa na rocha, como Jesus disse lá em Mateus, eu acho que é o capítulo 7, né? E ele fez uma comparação lá, Jesus. Que ele falou assim, vamos ver se eu lembro bem. Aquele, como é que é? Você lembra como é que é a passagem? Aquele que fazer a minha vontade. Vamos ler lá, porque ficou assim, é meio difícil. Mateus 7. Sete, 24. Eu quero ler antes, quando é a resposta. Na outra eu já sei fácil, mas essa aqui eu não estudei isso aqui. Né? Mateus 24. O 21 primeiro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Eu li esse dia na casa de uma família. Isaías 55, depois aqui. Olha, depois ele fala assim, ó. Mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai que está nos céus? Quem faz a vontade do Pai que está nos céus? É aquele que aceita Jesus, aquele que constrói a sua casa na rocha, porque ele diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, e a cruz
É o fundamento, onde ele pagou nossos pecados na cruz. E depois morreu e ressuscitou. Então aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que escuta a vontade, as palavras e as pratica, né? Ele falou assim: e descendo a chuva, correram o rio e assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e não caiu, porque estava afundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticas, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então ele está fazendo uma comparação, porque quem constrói sabe que uma casa construída sobre areia, ela não tem firmeza, ela não tem broca. Mas ele está falando de nossa salvação, né? Mas comparando para poder entender que o fundamento da crença nossa, ela deve estar totalmente em Cristo Jesus. Que aqueles que confiam nas obras, então ele está construindo na areia. Aquele que constrói a sua salvação somente na igreja, porque a igreja somos homens, somos pedras vivas, somos pecadores. Por isso que fala que a igreja não salva. Se fala que a igreja salva, então é aquele grupo de membros que tem que salva. A igreja precisou de um salvador? Como? Então ele diz aqui: bom, e descendo a chuva vieram os rios, assopraram os ventos combatendo aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse rio e vento tem as tempestades que vêm da vida, temporal, sofrimentos, tribulações. Se o cristão estiver firme em Cristo, ele abandona tudo. Se a pessoa não tiver, ela abandona tudo, nunca mais vem. Depois fala: e aconteceu que, quando Jesus acabou o discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade. Eu pulei uma passagem aqui, mas deixa eu voltar lá em Provérbios. Então nós vemos aqui, aquele que vivem num mundo de imaginação. Ele está servindo a Deus, está numa igreja, daqui a pouco ele vai para outra, O que ele está esperando? Ele está com dúvida, nada está bom. Então aqui no versículo 12: antes do abatimento vem a arrogância do coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Olha, antes do abatimento, antes dele ficar pobre, dele ficar abatido, vem a arrogância, o orgulho, ele está dizendo, do coração do homem. E diante da honra vai a humildade. A humildade vai além da honra, diante, né? Então, quer dizer, o espírito do mundo é o orgulho, e a arrogância é o espírito do homem natural, quando ele nasceu. Em última instância, conduz para a destruição. O Espírito de Cristo, do cristão, que é o Espírito de Cristo, Espírito Santo, é a humildade, porque ele tem Cristo morando dentro dele através do Espírito Santo. Em última instância, conduz honra. No final, com os corpos glorificados. Com os corpos glorificados. Porque ele confia em Jesus. Ele construiu a sua casa, o alicerce, na rocha, e não na areia. O que
o que responde palavras antes de ouvir, versículo 13, lhe falta entendimento, e isto será para a vergonha sua. Olha, Salomão está dando aquela chicotada, né? Como diz uma irmã que já morreu, ela costumava falar assim, eu via na casa dela, ela não gostava dessa pregação do irmão Félix, que o irmão Félix começava a jogar pedrinha, jogar muita pedra nela. Ela já partiu já, né? Então, o que responde palavra antes de ouvir? Então, se eu ouvir primeiro, você vai responder. Ainda pensa bastante também. Ouviu, pensa bastante primeiro, para depois não falar algo que se torna pior. E ouve tem que ser até 40 minutos. Que diz lá em Provérbio 15, nós já passamos a palavra branda, desvia o furor. Obrigado, meus irmãos. Então, agora, ele fala assim que lhe falta entendimento, e isto será para a vergonha sua. A Bíblia está dizendo aqui que nenhum homem, por mais brilhante que seja, sábio ou inteligente que ele possa ser, tomará uma decisão adequada antes de escutar todo o assunto. Primeiro escuta todo o assunto. Você lembra que o Monfélix falou, mas eu lembro cada coisa do Monfélix que ele falava, cada ilustração, né? Que uma pessoa disse que o elefante era grande, né? Ele via a orelha do elefante só, depois sabia falando. Falou, você olha tudo, o elefante inteiro, examina. Aí ele olhou tudo e começa a falar, explicando aquilo, descrevendo. Não, você ouve tudo, aí você tem uma noção do assunto, para depois responder. Ele está dizendo aqui, né? 14. O espírito do homem suportará a sua enfermidade, mas quem suportará ao de espírito abatido? Quer dizer, o espírito firme, o espírito do homem, o espírito firme, ele sustém o homem, sustém o homem firme na sua doença. Mas o espírito abatido, quem pode suportar? O espírito abatido, quem pode suportar? Porque o espírito do homem suportará a sua enfermidade. Qual é o espírito abatido? Mas quem suportará ao de espírito abatido? O coração do entendido adquire a sabedoria, e o ouvido dos sábios procura o entendimento.